Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício do Enem que diz o seguinte. Enem 2020, 3 amigos André, Bernardo e Carlos moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando as quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é: letra A 4, letra B 14, letra C 17, letra D 35, letra E 48. Esse exercício é um exercício interessante, que envolve permutações com repetição, que vai ser esquematizado da seguinte forma. Perceba que nós temos aí, para ir do ponto A ao ponto B, um total de caminhos. Nós não vamos excluir ainda, né? Lembra que o André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Nós não vamos excluir ainda os caminhos que passam pela casa de Carlos. Nós vamos calcular o total de caminhos possíveis para ir do ponto A até o ponto B. Perceba que para ir do ponto A até o ponto B, o André precisa fazer um deslocamento para a direita, um deslocamento para cima, outro deslocamento para a direita, outro deslocamento para a direita, um deslocamento para cima, um deslocamento para a direita e um deslocamento para cima. Independente do caminho que ele escolher, né, o caminho pode ser outro, mas ele sempre vai fazer um total de 7 deslocamentos, sendo que desses 7, 4 deslocamentos são para a direita, os deslocamentos que estão em vermelho, e 3 deslocamentos são para cima, os 3 deslocamentos que estão em azul. E perceba que isso é independente do caminho que ele escolher, né? Se ele escolher ir reto, ele pode sair do ponto A para a direita reto, até chegar na linha que vai para o ponto B e subir reto. Ele vai fazer 7 deslocamentos, 4 para a direita e 3 para cima, independente do caminho. Como os deslocamentos são iguais, né, e os caminhos diferentes mudam apenas a posição desses deslocamentos, para a direita ou para cima, nós temos um caso de permutação. Perceba que apenas a ordem, né, a ordem dos elementos, a ordem dos deslocamentos cria um caminho diferente. Ou seja, para isso nós temos uma permutação com elementos repetidos, que é a permutação de n elementos com repetição de A vezes de um deles ou B vezes do outro. No caso eu coloquei só A e B, que nós temos 2 elementos repetidos aí, os deslocamentos para a direita e para cima. A formulazinha da permutação com repetição é n fatorial dividido por A fatorial vezes B fatorial. No nosso caso aqui, o total de, lembre-se que é o total de maneiras de ir do ponto A até o ponto B é a permutação de 7 deslocamentos, sendo que 4 deles para a direita, 4 repetidos, e 3 para cima, também 3 repetidos. Então, permutação de 7 elementos com 4 repetidos e 3 repetidos. Então, 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Lembra que 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Nós paramos no número 4. E nós vamos cortar o número 4 com o 4 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, nós vamos cortar o 6 também. Então, vai sobrar 7 vezes 5. E 7 vezes 5 é 35. Então, para ir do ponto A até o ponto B, existem 35 maneiras diferentes do André fazer esse caminho. Só que nós temos que tirar daí os caminhos que passam pela casa do Carlos, né? Os caminhos que passam por C. Aí nós vamos ver como que nós calculamos os caminhos que passam por C dentro desses 35. Vamos ver. Perceba que os caminhos que passam por C, eles são os seguintes. Nós temos aí, para ir de A até C, né, uma etapa, e para ir de C até B, outra etapa. Aí nós caímos no chamado princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Imagina que nós vamos pegar caminhos que vão de A, do ponto A até o ponto B, mas que passam por C, que eu vou tirar esses caminhos do total de 35.
Para pegar o caminho que vai de A até B passando por C, nós temos duas etapas. E o princípio multiplicativo diz que o total de maneiras deste evento, né, ir de A até B passando por C ocorrer, é o produto das maneiras da primeira etapa vezes as maneiras da segunda etapa. O que seriam essas etapas? A etapa número 1 é ir do ponto A até o ponto C. Eu tenho que passar por C nesse caso. Para ir do ponto A até o ponto C, eu faço um deslocamento para a direita, um deslocamento para cima, um deslocamento para a direita, um deslocamento para cima. Eu faço 4 deslocamentos, né? 2 para a direita e 2 para cima, com repetição de 2 deles, né? Então, é uma permutação de 4 elementos, 2 repetidos, né? A etapa número 2 é ir do ponto C ao ponto B. Para ir do ponto C até o ponto B, eu faço um deslocamento para a direita, 2 deslocamentos para a direita e um deslocamento para cima. Eu faço 3 deslocamentos. Novamente, nós temos a formulazinha da permutação com repetição, né? Para ir do ponto C até o ponto B, eu tenho uma permutação de 3 elementos, sendo que um deles tem repetição. No nosso caso, para calcular, né, a etapa número 1, nós temos uma permutação de 4 elementos, 2 e 2, né? O deslocamento para a direita se repete 2 vezes, o deslocamento para cima também se repete 2 vezes, que vai dar 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. O 2 fatorial vai cancelar um dos fatoriais que estão embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3, 6, né? Então, nós temos 6 maneiras diferentes para sair do ponto A até o ponto C, que é a primeira etapa dessa continha. A etapa número 2 é ir do ponto C até o ponto B. Lembra que são 3 deslocamentos, um deles com repetição. Então, a permutação de 3 com repetição de 2, né? 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, simplifica. Sobra apenas 3, né? Então, nós temos 3 maneiras diferentes para ir do ponto C até o ponto B. Como nós vamos usar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, o produto total de maneiras de ir de A até B, passando por C, é o produto da etapa número 1, 6, pela etapa número 2, 3. Ou seja, nós vamos ter, nesse caso, caminhos que passam pelo ponto C, 6 vezes 3, 18. Como nós temos um total de 35 caminhos, nós vamos tirar dos 35 os caminhos que passam por C, sobrando os caminhos que não passam por C, que é 35 menos 18, que vai dar um total de 17 caminhos diferentes. Resposta correta dessa questão, uma questão que envolve bastante coisa aí de análise combinatória, né? Uma permutação específica, permutação com repetição, e nesses exemplos de caminho não é muito clara, mas só lembrar que quando se trata de caminhos e deslocamentos, permutação com repetição, e princípio multiplicativo também. Resposta correta, letra C, número 17. Ok? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.